a 40 e... Quantos pontos? 47 pontos. Tá esperto, hein, Casa? Casa, tá chovendo no Morumbi, não? Nossa. Pô, você lembra uma chuva que nós pegamos lá no Morumbi? Palmeiras, acho que era um Palmeiras e São Paulo. Gente, o que choveu, o jogo não começava, lembra? Ficamos 1 hora e meia. Ficamos 1 hora fazendo, realmente, muita chuva. Pô, me transformei num grande animador de chuva. Olha aqui, ó. O São Paulo ganhou por 1-0. A minha pergunta para você é o seguinte. Vocês elogiaram o primeiro tempo do São Paulo e criticaram um pouco o segundo tempo do São Paulo. Mas neste momento, você disse assim, o São Paulo é um time gostoso de ver jogar. O São Paulo me parece que hoje é o time mais interessante, mais inteirão, do futebol, do campeonato. Neste campeonato, que cada rodada é uma história. Mas o São Paulo abre uma vantagem de 5 pontos. Sim. Daqui a pouco o Atlético joga com o Internacional. Qual é o momento, Casagrande? A gente que há bastante tempo você gosta de comentar, não adianta falar assim, eu fiz o que eu precisava. Fez o que precisava como? Na última rodada? 37 rodadas você ficou lá atrás. Na última você ganhou o jogo e queria fazer o que você fez. Você não fez. Qual é o instante desse campeonato com esse São Paulo aí? O São Paulo, nesse momento, é o time que joga melhor, né? É o time que encontrou o equilíbrio, tanto emocional como de comportamento. Em relação, as críticas acabaram, o trabalho do Diniz está sendo feito tranquilo. Então é um momento muito bom do São Paulo. Que se eu não me engano, essa diferença, mas o Atlético vai jogar ainda, eu acho que é a maior, desde o começo do campeonato. Não me lembro de um time ficar 5 Exatamente, porque todo mundo estava muito colado, eram 2 pontos, ficava empatado. O São Paulo abriu 5 e tem o jogo a menos que vai jogar na quarta. Né? Ele pode chegar a 8 se o Atlético perder, né? Pode ser 6, enfim. O São Paulo alcançou... Ou minimamente 5. Se o Internacional ganhar hoje e o São Paulo ganhar, ele faz 5 pontos de vantagem. Sim. Então o São Paulo ele está num momento que... num momento que não pode jogar o segundo tempo como jogou, entendeu? Você tá em primeiro lugar, alcançou a liderança, você fez um primeiro tempo muito bom, alcançou o gol, né, fez 1-0. O time do Sport é um time perigoso, tá lá embaixo, mas é um time perigoso e você tem que matar a partida. O primeiro tempo teve jogadas bem articuladas, tabela, movimentação, né? Um esporte mais defensivo, um esporte com um jogo menos fluido, assim. Sim, é o que faltou. Se o Jair sai jogando no primeiro tempo com pelo menos ou o Thiago ou o Jonathan no meio campo, dava uma equilibrada, porque é um jogador que domina a bola. Olha que jogada ensaiada. Jogada ensaiada. Às vezes a gente fala assim, foi gol de bola parada. Primeiro que vale. Lógico. Segundo que quando é um gol de bola parada assim, pensado, trabalhado, é bem interessante. E é legal quando você treina, né? Porque assim, eu vou te explicar, jogador de futebol não gosta de fazer treino tático. E não gosta de treinar jogada ensaiada. Então reclama. Eu não sei se eles reclamam, mas não quer fazer. Mas quando começa a dar resultado, o cara começa a acreditar. É aquilo que eu sempre falo. O segredo de um time de futebol são os jogadores acreditarem naquilo que o treinador está falando que vai acontecer. Quando começa isso, que é o caso do São Paulo, um gol de jogada treinada, os jogadores estão acreditando em tudo que o Diniz está falando. E alcançaram o primeiro lugar. Então eles falam assim, caramba, a gente estava lá embaixo, o cara falou, nós estamos agora. Certo. Bom, vamos mostrar agora a entrevista do Luciano, que foi eleito o craque do jogo, e do Luan, o goleiro do Sport. Os dois conversaram com o Guilherme Pereira. E, assim, o Luan, claro, no momento dele, foi eleito o melhor jogador do mês pela CBF, do mês passado. E o Luan numa posição, assim, muito consciente do que o Sport precisa. Vamos ouvi-los. Kleber, estou aqui com o Luciano, autor do gol da vitória do São Paulo, eleito o craque do jogo. Luciano, vitória importante, mantém o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro, mas faltou futebol para o time, principalmente no segundo tempo? Cara, a gente sabia da dificuldade do jogo, até porque eles vieram com 3 volantes e 3 zagueiros, né? No primeiro tempo a gente foi eficiente, fez o gol, né? No segundo tempo faltou a gente fazer o gol e aumentar o placar, mas agora é pé no chão, que a gente não ganhou nada ainda, a gente conseguiu ficar na liderança do campeonato e quarta-feira tem outra decisão pra gente. Agora é descansar e a partir de amanhã pensar no Botafogo. Obrigado, Luciano. Parabéns. Já vou aproveitar, Kleber, que está chegando aqui o goleiro Luan, que foi destaque do time do Sport. Luan, você salvou boas chances de gol do São Paulo, principalmente agora no fim do segundo tempo.
E o time jogou melhor no segundo tempo, né? Dava para ter jogado assim no primeiro, já dava para ter entrado com uma escalação mais ofensiva contra o São Paulo aqui no Morumbi? Cara, é difícil falar, porque a equipe é uma equipe que tem muita qualidade, consegue jogar muito bem com a bola no pé, não é à toa que é líder do Brasileirão. E a gente tinha que ser um pouquinho cauteloso, não se expor tanto no começo do jogo e no desenvolver do jogo, conforme a gente conseguisse ter a posse de bola, criar as oportunidades, nos daria confiança para fazer o que a gente fez no segundo tempo. Mas o trabalho está sendo bem feito, a gente confia plenamente em tudo que é nos passado, tudo que a gente trabalha durante a semana. As coisas infelizmente não estão acontecendo, mas a gente tem confiança no trabalho e continuar trabalhando para as coisas virem a acontecer. Obrigado, Luan. Tá aí o goleiro do Sport, Kleber. Falou Guilherme Pereira com o Luciano e com o Luan. Vou fazer uma tabela aqui com você. Anda. 4 jogos sem vencer, 5 agora. Empatou com o Ceará, perdeu do Vasco, do Atlético, do Santos e perdeu do São Paulo o Sport. Mas foi muito, assim, sincero e consciente o goleiro. Nesse campeonato, com essas distâncias, que sinal? Sabe quando você vê o filme? Estamos em alerta vermelho. Ainda tem... alerta amarelo? Qual é o alerta? Primeiro, a importância do próximo jogo, que é um confronto direto em casa contra o Coritiba. Esse você tem que ganhar. Agora, eu acho que esse Z4 já começa a se desenhar para 5 equipes. Botafogo, Vasco, Coritiba, Sport e Goiás. Dessas 5, eu acho que cai em 4. Ué, mas assim, se ele ganhar do Coritiba, ele vai a 28 e junta lá com Bragantino. Eu acho que o Bragantino já nesse segundo turno começou uma reação. Você está falando pelo que você está vendo em campo. Eu não estou falando só de tabela de classificação. Estou unindo as duas coisas, tabela e rendimento. Entendi. O Sport tem time para sair dessa zona do rebaixamento. Eu acho que está num momento até melhor do que esses outros que eu citei. Mas há muito tempo sem ganhar, precisa dar uma resposta. E o São Paulo, às vezes eu acho interessante, você viu o Luciano na entrevista, né? Olha, no primeiro tempo nós enfrentamos um time com 3 zagueiros, 3 volantes, fizemos o gol. No segundo tempo nós não conseguimos fazer o gol, quando teoricamente eles teriam mais espaço, porque o Sport voltou um pouco mais solto. É assim mesmo, às vezes o time que te ataca dá mais trabalho do que o time que só se defende. Não, e o atacante, Kleber, quando você tem 3 zagueiros, um monte de gente no meio de campo, você fica com pouco espaço, então você reclama mais. Eu acho que está tudo certo. São Paulo está vivendo um grande momento. Poderia ter vencido com um pouco mais de tranquilidade se tivesse jogado um pouco mais afim o segundo tempo. Me deu a sensação de que o São Paulo jogou em ritmo de treino. Sabe aquela coisa, tá dando tudo certo, na hora que a gente quiser a gente mata o jogo? E não matou, correu um risco desnecessário. Ô Caio, agora uma coisa aqui, ó. Por que o São Paulo foi tão criticado, ficou tão assim, instável e de repente as coisas se arrumaram? Foi pressa de quem criticou? O Fernando Diniz e o elenco tomaram caminhos que fizeram com que o time melhorasse? Não, eu acho que a crítica é sempre bem-vinda se for feita de maneira conceitual e construtiva, porque te tira da zona de conforto. O São Paulo, quando perde do Mirassol, tem que ser criticado, porque um time como o São Paulo não pode perder do Mirassol. Quando perde do Lanús, tem que ser criticado, porque um time como o São Paulo não pode tomar um gol no último minuto que custa um campeonato. Ganhou, mas foi eliminado. Agora, é importante você ter um conceito, você ter uma convicção. O Diniz tem. Insistir num modelo de jogo, o Diniz insistiu. Mas durante